aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para trazer uma reflexão sobre a palavra de Deus, um pouquinho daquilo que Deus tem falado no meu coração, principalmente no ano de 2020. É uma passagem bíblica falando sobre tempos difíceis, né? O ano de 2020 não dá pra gente falar que foi um ano normal, foi um ano bem atípico, um ano bem diferente, mas estamos aqui caminhando para a virada desse ano e eu não poderia deixar de vir aqui trazer essa reflexão, algo tão forte que Deus tem falado no meu coração, tem falado no ministério onde eu congrego. Inclusive a minha apóstola trouxe essa palavra no culto passado que nós tivemos, foi abençoadíssima, foi incrível a palavra que ela trouxe sobre essa mesma passagem e eu não poderia deixar de vir aqui compartilhar ela com você. Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Falando sobre tempos difíceis, em Mateus capítulo 8, no versículo 23, tem a passagem onde Jesus acalma a tempestade. Uma passagem bem conhecida, onde diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Essa passagem ela me faz refletir muito sobre como enfrentar tempos difíceis. O ano de 2020 foi um ano bem atípico para todos do mundo inteiro. Estamos aí caminhando para 2021, para a virada do ano. E como será o ano de 2021? Nós não ainda sabemos, mas está nas mãos de Deus, essa é a nossa convicção. E os discípulos, eles tinham uma convicção que eles chegariam do outro lado do mar. E a primeira coisa que eu quero te dizer, tenha convicção para onde você está indo. Tenha convicção do seu propósito e do seu chamado. Os discípulos estavam ali dentro do barco e eles precisavam fazer uma travessia até o outro lado. Só que eles foram pegos por aquela tempestade. Foi uma situação que eles não estavam esperando, mas foram pegos. E muitas vezes é assim que acontece nas nossas vidas. A gente tem a convicção de onde nós desejamos chegar, mas muitas vezes no meio da caminhada somos pegos por algumas adversidades. E muitas vezes recuamos porque achamos que não tá dando certo, eu vou desistir porque talvez Deus não tenha isso para mim. Mas nem sempre os ventos contrários indicam que você está na direção errada. Se você tem convicção de onde você quer chegar e se você tem Jesus na sua vida, se você tem Ele no seu coração, não importa o tamanho da adversidade, não importa o tamanho da tribulação, se você tiver um pouquinho de fé, é o suficiente para Ele te levar para o outro lado. Os discípulos estavam ali alvoroçados, imagina como que estava a situação daquele barco, a água entrando dentro do barco, eles estavam com medo de morrer. Aliás, 2020, quem não teve medo de morrer? Quem não teve medo de enfrentar toda essa pandemia que estamos enfrentando? Mas quando Jesus está no barco, Ele te leva até o outro lado. Não significa que a sua travessia será confortável. Significa que com Ele no seu barco, você consegue chegar do outro lado. Com Ele na sua vida, você consegue chegar aonde você tem a convicção que é o lugar para você estar. Aqui nessa passagem, Jesus pergunta para eles: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Você não precisa ter muita fé, você só precisa ter uma pequena fé e colocá-la em prática. Muitas vezes a gente acha que precisa, a pessoa é incrédula porque ela não acredita. Incrédulo é aquele que tem a fé e não coloca ela em prática. Se você tem um pouquinho, um grão de mostarda, que simboliza a pequena fé, você consegue chegar do outro lado, você só precisa colocá-la em prática. E era isso que Jesus esperava que os discípulos fizessem, colocasse a fé em prática. E é isso que Ele espera de cada um de nós, que você coloque a sua fé em prática, que você coloque 2021 nas mãos de Deus. Tenha a convicção do seu propósito, tenha a convicção dos seus projetos, todo o planejamento que você está fazendo para 2021. Coloque Jesus no seu barco, coloque Jesus nesse projeto.
Se ele estiver dentro deste projeto, eu tenho certeza que você chegará do outro lado. Não estou falando que vai ser fácil. A travessia dos discípulos não foi confortável, mas eles conseguiram atravessar do outro lado. E é isso que eu desejo a você, é isso que eu desejo na minha vida para 2021, que eu consiga chegar do outro lado, que Jesus esteja no meu barco e que ele esteja no seu barco em todos os projetos, e que todos os ventos contrários que você encontrar, que você possa colocar em prática a pequena fé que você tem, porque eu tenho certeza que o restante Jesus fará na sua vida. Ele só precisa que você coloque em prática essa pequena fé. Amém? Que Deus abençoe você, a sua família, que você possa enfrentar todos esses tempos difíceis com Jesus ao seu lado. Desejo que 2021 seja um ano regado de paz, de alegria, de esperança, de amor e principalmente saúde para todos nós, para todos aqueles que nós amamos, e que Jesus esteja nas nossas vidas, esteja nas nossas famílias e que nós possamos atravessar mais um ano com Ele ao nosso lado. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, e se ela falou, compartilha com outras pessoas para que ela possa enfrentar esses tempos difíceis com Jesus dentro do barco. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande beijo, fiquem na paz.